noite extraordinária e abençoada. Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui na nossa TV Sol Angola. A você que encontra-se acamado, nós desejamos rápidas melhoras, que a graça do Senhor possa te alcançar e possa te levantar logo dessa cama de hospital ou então ali onde você se encontra. E a você que completou mais um ano de vida, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida de uma forma extraordinária. Hoje, como sempre, no programa A Hora de Intimidade com Deus, teremos um tema bastante sugestivo. De lembrar que hoje o calendário aponta para o dia 18 do mês de agosto do ano 2024. E o nosso tema hoje, você vai amar. Eu tenho certeza que você que quer ter um relacionamento com Deus, você que quer saber mais sobre Deus, vai se amar. Por quê? Porque o nosso tema é bastante sugestivo. E você que ainda não segue esse canal, você que ainda não segue a nossa página, eu convido-te já a seguir a nossa página, acesse o nosso canal, inscreva-te no nosso canal do YouTube, compartilhe bastante, pois hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Você já ouviu falar de oração? Você nunca ouviu falar de oração? Achas que a oração tem muito pelos seus feitos? Não achas? Eu tenho certeza que você acha que a oração pode e muito bem mudar a sua vida. Então fique ligado, acompanhe a nossa live, partilhe e comente bastante para que essa live chegue até quem precisa de verdadeiramente ouvir sobre o poder de oração. E hoje nós teremos o nosso convidado, que é o evangelista, em funções eclesiásticas. É o evangelista José Samuel Capilico. Ele é bacharel em História, é licenciado em Instrução Primária e também é bacharel em Teologia. É um homem de Deus, deixa-me cá vos dizer, que ele também é pai de um lindo príncipe, é esposo de uma linda mulher. E muito mais. Ele vai cascar conosco no nosso estúdio. Também quero dizer a você que já pensou em casamento, você que está a pensar agora numa apresentação, você que está a pensar agora num pedido de noivado, não tem estúdio para fazer as fotos? Tem estúdio para fazer as fotos? Não? Está na dúvida? Então, o Charlie Estúdio é a solução para você. Não vou mais perder tempo, vou agora chamar o nosso evangelista, nosso irmão José Samuel Capilico, que vai chegar até aqui, no nosso estúdio. Evangelista, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como você? Então, evangelista, como está? Todos, por graça a Deus, está. Amém. Todos bem. Amém. Acredito que nós também razão com ação. Amém. Evangelista, eu acho que o povo lá em casa está mesmo à espera de saber mais sobre a oração. O que é a oração, afinal de contas? Aquelas pessoas que dizem, eu orei, alguém esteve muito doente, eu orei, mas mesmo assim essa pessoa não ficou boa. Então eu acho que o evangelista precisa falar lá em casa, o que é a oração? Glória a Deus. Saudações a todos os irmãos que nos acompanham através desse canal. Paz em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo convite que nos foi solicitado. Estamos aqui nesse domingo de tarde para juntos partilharmos este tema de extrema importância que tem tanto quanto a ver com a oração. Oração é um tema que a nossa moderadora já focou e focalizou muito bem, de extrema importância na vida do cristão. Eu não sei como é que é a vida de um cristão que se diz ser cristão que não ora. É um pouquinho complicado. Mas, portanto, tentando responder à pergunta que me foi direcionada, o que é oração? A oração é uma conversa que Deus adotou entre o crente para com Deus. Ou seja, uma comunicação que o filho tem para conversar com o seu pai. É uma expressão e definição mais curta, mais clara, é um diálogo entre Deus e o filho com Deus. Amém. É como se fosse uma conversa. Sim, uma conversa. Tu perguntou quanto aquelas pessoas que, de certa forma, oram e depois da oração
e observam que Não há efeito. não há efeito. Sim. Parece que as suas orações não estão sendo respondidas. Olhando na Sagrada Escritura, capítulo 18, verso número 1, Jesus ensina aos seus discípulos a persistirem na oração. Persistindo na oração. Lá conta de um juiz e de uma senhora que de facto precisava que a sua situação fosse completamente resolvida e ultrapassada. E ela insistia incomodando o juiz, até que o juiz entendeu atender a solicitação daquela mulher. Portanto, independente de qual seja a situação que se encontra, que se depara, nós devemos insistir orando, insistindo orando. Para dar um acréscimo quanto a essa situação que foi apresentada. Não existe nada na vida do cristão que não venha na oração. Olhando na Bíblia, nós estamos a ver que Jesus, ao começar o seu ministério, começou orando. Jesus, ao terminar o seu ministério, terminou orando. E Jesus, ao morrer, morreu orando. E até a escolha de Jesus aos seus discípulos também foi feita através da oração. Jesus foi do deserto, e no deserto foi orando, orando, orando. E depois de ter saído do deserto, selecionou aqueles cujos formaram os 12 discípulos, 12 apóstolos, que trabalharam com Jesus. Nota que esse processo todo que ocorreu com Jesus foi através da oração. E eu me questiono, por que nós, crentes, não levamos a vida de oração, ou seja, a oração como uma vida? O crente não tem oração como uma opção. O crente tem oração como uma vida, como um estilo de vida. Então eu posso orar porque, pronto, é uma opção para orar. Não, tenho que orar porque é uma vida minha de oração. Está bem? Portanto, fala Cesaltina. E eu ia falar de oração, muitos respaldos bíblicos que nos apresentam, que nos impulsionam, nos cativam, abrem a nossa consciência, a nossa mente para envolvermos num ambiente de muita oração. Nota, veja na Bíblia. Estamos a falar de quem? Vamos falar ainda um pouquinho de Daniel. E acredito que quem estiver a nos acompanhar já ouviu falar de Daniel. Por que não falar de Isaac? Não. Por que também não falar de Moisés, que orava para Josué ganhar a batalha? Por que também não falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Perceba que quando nós oramos, nós levamos o que é nosso. E quando nós saímos da oração, nós levamos o que é dele. Todo orgulhoso que entra na oração, sai humilde. Todo soberbo que entra na oração, sai humilde. Por quê? Porque a oração molda a personalidade da pessoa, molda o caráter da pessoa, transforma a maneira de como a pessoa deve se proceder diante de Deus. Eu queria falar de Daniel. Doutora Cesaltina, você vai perceber na Bíblia que um dos problemas que Daniel teve foi por causa dele gostar de orar. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Isso gerou um grande problema para Daniel, ao ponto de conspirar contra Daniel e colocar Daniel aonde? Na cova dos leões. Imagina que a fidelidade dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, proporcionou para eles uma prova. Qual foi a prova? A fornalha de fogo. E que eu começo a perceber também que a oração gera problema. Em cada dose. Quais são esses problemas que a oração deve gerar? Oração gera problema? Sim, oração gera problema. Imagina que Daniel, através da oração, o problema que lhe foi causado é uma cova dos leões. Esperando comer Daniel. É que o mesmo problema que é vindo através da oração é a mesma oração que resolve este problema. Alguém está comigo? Ali em casa. Então começam a entender que a oração pode me trazer problema. Mas esse problema que a oração vai me trazer, a própria oração vai me trazer a resolução deste problema. E eu cito
ser mais aberto quando eu estou a falar de oração. Porque é um ambiente que proporciona o crescimento para a vida do crente. E, doutora Silvina, a certa altura, um dos jovens nossos perguntou, evangelista, mas o que é mais importante então na vida do crente? É orar ou é ler a Bíblia? Eu fiz duas perguntas. O que é mais importante no carro? São as rodas de frente ou a roda de trás? Ele me disse, mas eu não estou entendendo. Então, tive que desmistificar a pergunta. O que é mais importante no pássaro? É a asa direita ou a asa esquerda? Ele ficou uns segundos e disse, não, evangelista, as duas asas são importantes. Tanto no carro, as rodas de frente e as rodas de trás são importantes. Assim é na vida do crente. Tanto a oração como a leitura na palavra bíblica, que tem tanto a ver com os estudos, o exame que a pessoa faz profundamente na Bíblia, são coisas importantes. Mas eu vou mais longe. Por que eu vou mais longe? Eu vou mais longe porque, de acordo com as minhas pesquisas, porque o que eu sou é benefício e resultado da oração. Eu vou mais longe porque eu comecei a descobrir que, na verdade, a oração ela abre portas que as nossas chaves não abrem. Evangelista, alguém está aí, tantos irmãos que estão aqui comigo também. Como? De que maneira? Nota, capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos. Os dois jovens faziam o quê? Cantavam e oravam. Foi necessariamente o carcereiro usar a chave para abrir ou libertar aquele jovem? Não. A oração moveu a terra de tal forma que os portões, os cadeados e as correntes rebentaram-se. Por que não exatamente Pedro que esteve na prisão? Se a oração abriu portas para Paulo e Silas na prisão, então começo a perceber que no livro de Atos, capítulo 12, a oração faz coisas que as nossas mãos não fazem. A oração chega aonde nossas mãos não chegam. Como? A igreja esteve em casa da irmã Maria orando porque Pedro esteve preso. Mas quando a igreja orava fortemente, não foi necessariamente os apóstolos ou a igreja deslocar-se para a prisão para que Pedro fosse solto. A oração da igreja chegou aonde esteve Pedro. Para falar ao irmão que está me ouvindo, os irmãos que estão presentes, de que a oração abre portas. Amém. A oração chega aonde as tuas mãos e os teus pés não chegam. Por isso a Bíblia diz como orai sem cessar. Amém. Evangelista, há quem diga, né? Ou seja, há cristãos, eu posso dizer até crentes, ou irmãos simplesmente que vão à igreja, que quando vão à igreja, o irmão ora. Sim. O irmão ora muito, ora até demais, mas em casa ele não consegue orar. Sim. No seu serviço, quando convida alguém para casa, não consegue orar. Sim. Como posicionar esse tipo de pessoa, esse tipo de crente? Sim. O poder da oração, será que o poder da oração pode atingir essa pessoa com esse determinado comportamento? Primeiro nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver uma oração individual. O que nós temos presenciado nas nossas igrejas são orações coletivas. O que nós temos visto em grupos também são orações coletivas. O que nós temos visto em atividades recreativas, em atividades como cruzadas, como campanhas, são orações coletivas. O que o crente precisa saber, e isso tem que fazer parte na vida de cada cristão, tem que ser algo individual de cada cristão, que cada cristão deve ter um estilo de oração como algo pessoal. Tu não podes se sentir que só oras quando estiveres no meio das pessoas. E quando estiveres ausente das pessoas, você não consegue orar. E o desenvolvimento do relacionamento com Deus parte num período de uma comunhão pessoal com Deus. E essa comunhão pessoal com Deus é criada através de um período de intimidade gerada através da oração.
Entretanto, aqueles irmãos que oram muito na igreja e depois acabamos observando situações que pronto, não são muito saudáveis e questionam-nos se esse irmão tem muito a ver com se o poder da oração lhe impactua, ele é impactado pela essa ação da oração. Primeiro, quem gosta de orar e quem ama a oração e ora genuinamente diante de Deus, ele carrega um processo que nós chamamos de transformação. Essa transformação não é só gerada através da leitura da palavra, meditação da Sagrada Escritura e próprio estudo que nós fizemos na Bíblia Sagrada. Ela é gerada através da oração. Porque quanto mais eu orar, mais eu sou moldado por Deus. Quanto mais eu orar, mais eu sou transformado por Deus. Quanto mais eu orar, mais eu sou ouvido por Deus. Deixa eu mostrar na Bíblia. Quem orou e Deus lhe ouviu? Estamos a falar de Abraão. Abraão orou naquela altura quando seu sobrinho esteve em Sodoma, orou e Deus ouviu a oração de Abraão. Moisés orou para que Josué e Caleb, que estivessem em frente, combatendo um determinado exército, ganhassem. E Deus respondeu a sua oração. E eu começo a entender, perceber que nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Porque todo mundo, perante as pessoas, sabe orar. Todo mundo no púlpito sabe orar, todo pessoal que entende ostentar imagem sabe orar. Mas o nível que se mede uma pessoa de oração não é o que faz no público, é o que faz no público. E é um oculto que revela se de facto verdadeiramente você é filho de Deus, é homem de Deus ou não. E a oração produz fruto. Existem frutos que são visíveis através da oração. Então, quando este irmão ou esta irmã que se encontra nesse lugar precisa desenvolver esse ambiente, isso é Exaltina. O que me dói muito atualmente, eu acredito que muitos cristãos, alguns, perderam aquela essência antiga que nós fomos gerados. Hoje, todo mundo aparece em lives de oração. Eu não quero aqui ser juiz das pessoas, julgar as pessoas, mas eu quero falar aquilo que está assentado no meu coração. As pessoas podem fazer live, não está errado, podem fazer live de oração, mas o mais caricato nisso tudo é quando nós mostramos nas pessoas aquilo que nós não somos. Somos capazes de mostrar nas pessoas que nós oramos e temos uma vida de oração, mas a nossa consciência nos julga pelo fato de nós mesmos entendermos que nós não somos pessoas de oração. Então, as pessoas conseguem nos ver. Para quem é líder, a esposa consegue ver na igreja o marido orar, o filho consegue ver orar, mas não consegue ver em casa um altar de oração. Para quem é pregador, antigamente nós para pregar a palavra, eu ainda tinha esse costume, não saíamos pregar sem orar. Não procurávamos versículo, ou texto, ou livro, onde teríamos que pregar a palavra sem orar. Não fazíamos isso e nós éramos capazes de jejuar um período para nos consagrarmos antes de pregar. Nós dizíamos assim, antes do público tem o quê? O oculto. E o que hoje as pessoas olham? Hoje as pessoas olham por causa das redes sociais, que muitas das vezes nós utilizamos também para ganhar aqueles que estão no estado, conforme esse canal, que Deus abençoe já a iniciativa, este incentivo, e passo as palavras de reconhecimento no vosso trabalho e do vosso investimento. Portanto, existem pessoas que de facto procuram essas estratégias para catapultar o bom nome, para catapultar a imagem, para ter seguidor, ter like e ganhar fama a nível do país. E não é isso que Deus quer. Deus está a sondar ainda no século XXI homens e mulheres que oram. Homens e mulheres que oram. Homens que têm vida de oração, mulheres que têm vida de oração. John Byron disse assim, eu posso fazer mais do que orar. E depois de orar, e continuar a orar. É isso que Deus quer na nossa vida. Orar. O que a Tessalonicenses diz? 5:17. Orar sem cessar.
capítulo 25, verso de número 21. O que fez Isaac? A Bíblia diz que Isaac orou para a sua esposa. Sim. Amém? Então eu entendo o poder frequente da oração. É que nós perdemos credibilidade no poder da oração. Eu ainda tenho certeza que se o irmão que está me ouvindo, talvez desse canal, a irmã que está me ouvindo, e regaçar as suas mãos e dizer, não, eu estou muito confortada, muito acomodada, preciso regaçar as minhas mãos, construir o meu quarto para levar um ambiente de oração, tenho a plena certeza e a plena convicção que Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. E como responde? Capítulo 18, livro de 1 Reis. Amém. Os irmãos estão a dar conta que Elias destrói aquele altar dos Baal. Agora Elias afronta os deuses de Baal. E levando um novo altar, o que ele faz? Começa a orar. Começa a orar. E as boas escolhas, as boas coisas na nossa vida são coisas que vêm debaixo da oração. Eu pergunto, como é que está a tua vida de oração? É uma pessoa que ora? É uma pessoa que tem a oração como estilo de vida? Ou é uma pessoa que quando todo mundo abre a boca, você está abrindo a boca? Quando todo mundo grita, você está gritando. Oração não é gritaria. Não estou a dizer que a pessoa não deve orar gritando. Não, oração não é gritaria. Oração é falar com Deus. Se Jesus falou com Deus, quem eu sou para não falar com Deus? Pedro falou com Deus. Moisés angustiado, perplexo, porque está vindo um exército atrás, nós vamos morrer. E Moisés lembra, o que eu vou fazer? Moisés foi ao canto e falou com quem? Com Deus. Jesus angustiado, sem saber o que fazer, indagado por causa da amargura que sentia na sua alma, do peso que ele carregava, e lembrou, estou falando lá de Getsemane, lembrou e foi lá falar com Deus, minha alma está aqui, está angustiada. Orou, porque o lugar certo de nós nos desabafarmos, nos abrirmos e falarmos com Deus é na oração. Amém. Evangelista, nós vamos continuar já com a nossa conversa, mas a oração também acompanhada por louvor. Eu gostaria mesmo de convidar a nossa irmã de ouro, ela vai nos abrilhantar. A paz do Senhor, irmã de ouro. Então, como está? Eu estou bem, graças a Deus. Amém. Estamos bem, graças a Deus. Então, pode nos levar a Deus em adoração, que esse louvor alcance a vida de quem está aí a acompanhar essa live, esse direito. As nuvens têm você.
Senhor seja grandemente abençoado, que todos os irmãos que estão, né, acompanhando sejam abençoados e abençoados de uma maneira extraordinária. Nós vamos continuar a conversa. Coração. O que a família vão falar? Que o tio morreu na mão desses jovens aventureiros, jovens emocionados, que não têm personalidade, nem conduta e nem moral para colocar uma família fora de casa. Mas aquela fé, aquele intuito que nós aprendemos, que a oração resolve, a oração cura, a oração ressuscita mortos, a oração transforma pessoas. Praticamos. Quando eram 8 horas e nós tínhamos que ir à escola aos 2, nós declaramos Deus dos nossos pais, do passado, do presente e do futuro. Atenda a saúde do nosso tio. Foi quando nós vimos que o tio, que estava completamente em estado crítico, sem falar, sem se mexer, a gritar em voz alta, dizendo assim: dá-me papa porque estou com fome. Deus seja louvado. E uma das experiências e de várias experiências que eu levo na vida, que a oração surte os seus efeitos. O poder da oração tem um impacto na vida de quem crê. Se continuar e começar a orar hoje, eu te desafio que a oração te dará a resposta das tuas orações. E, mano, vocês não têm, a minha irmã, outras experiências foi da minha mãe, própria mãe minha, que apanhou trombose. Eu reunidos com os jovens, assim, os jovens têm daqueles jovens cristãos, não sei, atualmente hoje não vejo isso aqui, mas nós crescemos que os jovens se procuravam para orar. Corriam, andávamos na casa da Cesaltina, vamos lá conversar e depois um quentaço, nós falávamos quentaço. Vamos lá bater um quentaço. E lá vinham. Além de conversarmos e sorrirmos, o ambiente era aqui, oração. Então vamos lá na casa do Capelico e no quarto deles, um quentaço. Dito feito, chegaram lá os companheiros, conversa, mais conversa. Vimos, aqui é hora de oração, um quentaço. Oração, mais oração, oração, quentaço, mais quentaço. Oramos. Mas, antes de eu dar continuidade, vocês ouviram, orar não é fácil. Orar custa. Orar é difícil. Amém. Principalmente de madrugada. Sim. Amém? Orar é difícil por quê, vocês ouviram? Porque você ora, lutas contra a tua própria vontade. Porque há um momento que você não tem vontade, mas tens que orar. Sim. E há um momento que você não quer orar, mesmo assim, tens que orar. É ali onde existe luta entre a nossa natureza espiritual e a nossa natureza carnal. O momento que nós queremos orar, a nossa carne não quer orar. E o momento que o nosso espírito quer orar, a carne não te deixa orar. Então, toda oração tem luta. E eu quero citar aqui um dos episódios, um dos nomes com muita frequência no nosso país. Dizia o pastor Sadara que toda luta tem oração e toda oração tem luta. Dando continuidade, você para dar uma chega e criar curiosidade aos irmãos que estão a nos acompanhar no nosso canal. Olha, como merece essa vida. A minha mãe apanha trombose e meus irmãos estavam, mano, bater a porta porque nós estamos orando. E eu abri a porta, porque sou mais velho, então fui lá, o que se passa? Disse, olha, a mãe não está levantada. Eu me levanto com meus amigos, vamos lá. Levanto a mãe, coloco ela de pé, e a mãe não consegue ficar de pé, irmão. What? Uma senhora que você viu a batalhar por vocês, vai na praça, vende, comercializa os seus negócios para ver os filhos avançarem naquilo que são os propósitos e projetos de vida. Você que viu, mãe viaja, vai em Luanda, vai na Gabela, vai no Porto Ambuim, buscar negócio, tira negócio do Lubito e leva para lá. Hoje você está vendo que a senhora não levanta. E os crentes que agora têm uma ousadia terrível. Eu disse, não pode. Deixei a Bíblia de lado, peguei minhas duas mãos, levantei minha mãe assim de pé. Ele larguei, fica de pé. E a minha mãe não conseguiu ficar de pé. Deu, caiu. Aí eu comecei a dar conta dos hematomas. A boca começou a entortar, as mãos, os pés. E
completamente observava sentido de paralisia nela. E você já sabe, os teus irmãos estão a chorar, você é mais velho, vendo os teus irmãos chorar, agora tens que enxugar as lágrimas, chorar por dentro e não por fora, para não dar a entender que humanos também estão nessa situação de vulnerabilidade, que é muito normal, mas tem que dar esse sentimento de coragem, esse sentimento de esperança para eles. E vi que a situação estava constantemente a prosseguir, tive que ligar a outros membros da família e levarem a mãe para o hospital. Aí, eu quero falar para o irmão, muitos de nós desistiríamos de orar, porque eu orei. Continuou o mesmo sentido de paralisia. Aí, digamos dizer, chega de ir na igreja, chega de participar aos cultos, chega de viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. É que quanto mais eu olhava aquela situação da minha mãe, mais me incentivava para orar. E todas as vezes que eu ia ao hospital, eu orava, os médicos diziam, continua a orar porque a situação da tua mãe é grave. E na verdade, vontade de desistir surgiram. Vontade de parar de pregar surgiram. Vontade de parar de exercer atividades missionárias surgiram. Por que eu não parei? Por causa da oração. Por que eu não desisti? Por causa da oração. E todas as vezes que íamos lá, várias pessoas da mesma sala acabavam morrendo. Ela foi a única pessoa que Deus poupou-lhe. Não significa dizer que outras pessoas receberam o juízo e o castigo de Deus. Eu não consigo dizer isso, porque eu não sei a vida das pessoas. Mas eu consigo dizer que foi Deus quem guardava a minha mãe. Num período que eu subo ao monte Cesaltina, naquele momento eu estive muito angustiado. E foi o dia que a minha mãe disse, cuida dos teus irmãos, porque eu não estou bem. É bem provável que eu não saia desse lugar. Irmãos, eu fui lutar com Deus no monte. É aquilo que Jacó diz, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E eu lutava com Deus. Ao ponto, depois de ter terminado em oração, os meus olhos espirituais, eu recebo uma visão divina, aonde eu estou a ver a minha mãe andar, correr ao meu encontro e me dar um abraço. Quando eu percebo esta visão e analiso, eu logo percebi que é a resposta da minha oração. Ali parei de orar. E meus irmãos me perguntavam, não soube mais a monte de sinal, porque Deus já me respondeu. Tem certeza que a mamãe vai sair? Até as pessoas familiares que vinham em casa dizer, olha, você tem que ter maturidade, tem que ter um juízo, porque o estado da mamãe não está... Eu dizia sempre dela, a mãe sai do hospital próxima semana. Não, você está muito delirado, porque vocês agora, crentes atuais, tudo pensam que é fé, oração. Isso é situação mesmo que os médicos estavam a falar. Eu disse, mas não entendiam a linguagem espiritual que eu estive a falar. Eu disse, a mãe, próxima semana, sai do hospital. E vou me dar um segredo. A mãe vai sair sem hematomas. E não tardou, contando a história. A mãe, numa segunda-feira, estão a ligar a partir do hospital que vamos ter que dar alta na tua mãe, porque a tua mãe recuperou de uma forma que nós não imaginávamos. Nós queríamos mandar ela fazer terapia, né? Aqueles exercícios que eu tenho que fazer. Mas pelo que nós vimos, não há necessidade de mandar e ela fazer a terapia, porque algo sobrenatural apoderou-se dela e o físico dela, a estrutura física, voltou completamente ao normal. O poder da oração. Confiemos na oração. Não é preciso confiar em cordas vermelhas, não. Em chás, não. Não. Confiemos no poder da oração. Hoje as pessoas anularam, substituíram a oração com coisas, com objetos. As pessoas pensam que são protegidos quando metem um palito na língua. Sim. Quando metem uma corda na cintura, assim lá no lugar do trabalho, não vão lhe bloquear. Tem que meter algo no bolso. Os exaltinos é assim. Quero se ingrar na vida. Na vida. Imagina, não é chefe. Que se mata muito. Tipo ali no Bieta, né? Que todo mundo diz, olha, aqui se invejam.
todo mundo é invejoso. Há pessoas que não se sentem em condições de estar num lugar de posição. Sim. E ele compreende que para se sentir seguro e estabelecido nesse lugar tem que ter reforços externos. Quais são esses reforços externos? Tem uma corda, Sim. tem um palito, ok? Ter um fato consagrado, ok? Ter uma água. Antes de ir para a reunião. Antes de ir para a reunião, bebe aquela água. E para te dar esse espaço, Saltina, deixa aqui terminar. Sim. Eu tenho um amigo que também faço menção, e menciono aqui o nome dele, o pastor Evaristo, 2010, quando ele sai da Zâmbia, ele dava-nos a aula de hermenêutica e homilética, ele contou-nos um testemunho muito forte de alguém que era motorista de uma entidade governamental lá na Zâmbia, só que ele tinha vício de orar. O outro colega dele de trabalho não tinha vício de orar. Então, aquele que tinha vício de orar, essa entidade governamental desejava sempre que aquele que tinha vício de orar levasse ele, conduzisse o carro, porque os dois eram motoristas. E o outro começou a sentir inveja. Não, como é que o chefe toda hora só quer conduzir, só quer que ele que lhe leve? E eu que estou aqui. Então projeta algo maquiavélico. Vai me sentir. Certa altura procura estratégia de visitá-lo às madrugadas. Quando chega à madrugada, 0 hora, está a orar. Quando vai lá e 0 hora, está a orar, então disse, não, vou lá 1 hora. Vai dar 1 hora também, está a orar. Disse, não, se 1 hora está a orar, porque fui muito cedo. Vou lá mais 2 horas, vai lá 2 horas, encontra ele, está a orar. Disse, pronto. Se 2 horas está a orar, talvez, quando eu ir lá 3 horas, vou lhe encontrar de novo, está a dormir. Quando vai lá e encontra ele, está a orar. Está a orar. Assim complicou. Então disse, pronto, se das 0 até as 3 ele ora, então ele dorme às 4 horas. Quando vai lá 4 horas, ele encontra, está a dormir. Só que ele vê ele a dormir, mas vê alguém ao lado dele a orar. Agora ele se questiona, quem está a orar? É esse que está a dormir? Ou é esse que está de joelho? Porque a pessoa que está de joelho a orar é semelhante à pessoa que está a dormir. Então, ao tentar reagir no mal que ele programou, aquele que esteve a orar reage. É que se tu fazeres o mal neste, também farás mal a mim. É que antes de fazer um mal neste, primeiro tens que fazer a mim. Ele não entendeu como é que uma pessoa que mesmo dormindo está a orar. Dia seguinte, ele encontrou no trabalho e disse assim, meu, tua cena é forte. Minha cena é forte. Ele não está entendendo como assim minha cena é forte. Disse, não, eu quero essa cena que você tem, me leva lá. Olha, disse, então vou te dizer, eu estou há 1 semana vindo na tua casa, e que todas as vezes que eu te encontro, te vejo orar. E dessa vez que eu fui, eu vi que você estava a dormir, mas também estava a orar. Eu agora quero um poder, que mesmo eu dormindo, também estou aqui, estou a orar. Ele levou-lhe para a igreja, apresentou-lhe o pastor, foi discipulado pelo pastor, e hoje aquele que era um grande feiticeiro se tornou também um grande diácono na igreja dele. Agora, é verdade, eu creio no poder da oração. E eu não sei se você crê. Eu creio que a oração muda o feiticeiro para uma outra conduta. Muda o cangonheiro, muda o prostituto, porque a oração tem poder. Amém? E eu não sei você. Pronto, para vocês ouvirem, para eu penso que, né, os nossos irmãos ouvintes, né, internautas, poderão entender, afinal de contas, o que é a oração, os feitos da oração. O salmista dizia, uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós fizemos menção ao nosso bom Deus. É o que pode todas as coisas, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Evangelista, foi um prazer enorme ter lugar. Muito obrigado. Sim. Eu queria só dar, para tentar concluir, eu queria dar só algumas ideias aos irmãos, algumas considerações.
Primeiro, meus irmãos em Cristo Jesus, não nos preocupemos com mídia. Mídia não traz oração. Não nos preocupemos com fama. Fama não traz oração. Não nos preocupemos com popularidade. Popularidade não traz oração. Porque existe muita gente que tem popularidade, tem mídia, tem fama, mas a vida de oração se quebrou. Não consegue mais orar. Eu acredito que, né, quanto a idade vai aumentando, a nossa frequência de oração tem a tendência de diminuir por causa da idade, por causa da repercussão do corpo também. Mas eu quero te aconselhar, você que é jovem, você que é líder de igreja, você que é pastor, você que é missionário, eu quero te aconselhar. Se você largou a vida de oração, volte a orar. Ore. Não, está difícil, ore. Está demais, ore. Não consigo, ore. Continue a orar. Moço, moça, continue orando. Não, minha amiga correu muito. Olha só. Não, para me deixar atrás, olha. O meu amigo tem primeiro um emprego, conseguiu ser empresário e eu continue orando. A oração é o elemento que te empurra até o teu destino. Por isso, quanto mais você ora, mais próximo do teu destino você chega. Quanto menos você ora, mais próximo da vontade de carne você se encontra. Então, ora, a todos os irmãos que tiverem acompanhar este canal, desde já desejar que a paz de Cristo esteja convosco. Oram e continuem a orar por esse canal Gospel, que tem como objetivo propagar, anunciar o reino de Deus através das redes sociais. Ore para os visionários e se puder abençoar com uma ou outra coisa para os progenitores deste projeto, este projeto que vem para impactar a cidade de Pié, façam isso. Façam isso, porque não é uma imagem que está a se espalhar, é o reino de Deus que está sendo propagado. Desde já externar a minha gratidão à organização completa, ao convite que me foi solicitado. Foi um ambiente de muita qualidade estar convosco nessa tarde e Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigada, nosso evangelista. E a você que está aí em casa com o seu celular, no sofá ou então na cama, em qualquer ângulo da sua casa, que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária. Vamos convidar a nossa irmã de ouro, ela que vai agora nos abrilhantar mais uma vez com o louvor na rubrica O Fôlego no Louvor. Eu me despeço na paz do Senhor, que o Senhor abençoe grandemente as vossas vidas.